compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. E eu creio que vai edificar a sua vida, porque ministrou muito o meu coração. E eu creio que vai tocar os nossos corações de uma forma especial. Repita comigo: quem tem uma palavra, tem tudo. Esse é o tema da mensagem de hoje, querido. Quem tem uma palavra, tem tudo. Se nós olharmos lá desde Gênesis, desde o início da criação do mundo, no último domingo eu falei um pouco sobre isso. Se nós olharmos lá, quando a terra ainda era sem forma e vazia e não existia nada, tudo foi criado pelo poder da palavra. Se nós olharmos lá, desde Adão e Eva, até antes de Adão e Eva, tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido por Deus, foi criado por uma palavra. Nós olhamos lá o texto de Ezequiel, onde o profeta estava diante de um cemitério aberto, diante de um vale de ossos secos, e tudo se transformou num grande exército através de uma palavra. A palavra de Deus, querido, ela tem o poder de criar onde não existe. A palavra de Deus tem o poder de transformar aquilo que não tinha forma. A palavra de Deus tem o poder de ressuscitar aquele que já estava morto fazia 3 dias. A palavra de Deus tem o poder de transformar a minha e a sua vida dia após dia. Amém? Quando nós olhamos, querido, para a própria palavra de Deus, nós percebemos que a palavra, ela nasce, ela sustenta e tudo é sujeito pela palavra. Os gregos, lá em grego, isso quer dizer o logos de Deus. A palavra criadora, a palavra transformadora, a palavra vivificadora, a palavra mantenedora, a palavra sustentadora das nossas vidas, querido. Todos nós caminhamos porque existe uma palavra sobre nós, amém? Nós só estamos aqui nessa noite. E mais uma oportunidade que Deus nos deu, porque existe uma palavra sobre a comunidade Caminho Vivo. Amém? Existe uma palavra que há mais de 26 anos, essa palavra está e continua e vai permanecer de pé por muitas outras gerações. Amém? A palavra de Deus fala que tudo vai passar. Mas Jesus disse: a minha palavra permanecerá para sempre. Esse é o poder da palavra, querido. E todos nós sabemos que a palavra, ela não é um apanhado de livros. A palavra, ela é a Bíblia, aquilo que Deus nos deixou. Mas a palavra, principalmente, ela é uma pessoa. Diga comigo, a palavra, ela é uma pessoa. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso de número 1, esse texto é um dos textos mais lindos de toda a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, eu estou lendo na NVI aqui, aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aleluia! A palavra de Deus diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo não só permaneceu em Deus, só como o Verbo encarnou e habitou entre nós. A palavra é uma pessoa, querido. E nós precisamos ter a plena convicção de que todas as vezes que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, todas as vezes que nós abrimos o aplicativo do nosso celular, do seu tablet, de qualquer outro meio, e nos relacionamos com a palavra, nós estamos se relacionando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém?
Tenha essa certeza e tenha essa convicção gravada dentro do seu coração, querido. Quem tem uma palavra, tem tudo. Existe um texto na palavra de Deus que talvez exemplifica de uma forma muito clara isso para nós. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5 e no verso de número 4. Um texto bem conhecido da palavra de Deus que fica muito, muito claro qual é o poder que essa palavra tem. Não somente para a vida de Pedro, mas para as nossas vidas principalmente. Lucas 5, capítulo 5, verso número 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas que são mais profundas, e a todos lancem as redes de pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Algumas versões dizem: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela sua palavra nós lançaremos as redes. Verso número 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Querido, essa história, esse fato que aconteceu com Pedro e outros pescadores, nos ensina várias coisas. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que o nosso trabalho sem a palavra de Deus, sem o verbo vivo, sem o verbo encarnado, ele não passa de um trabalho inútil. Você já parou para pensar, querido, quantas pessoas vão trabalhar uma vida inteira e talvez vão chegar no final dessa vida e vão perceber que tudo aquilo que eles construíram não tem valor nenhum. Porque eles construíram uma vida longe de Jesus. Porque eles não construíram uma vida fundamentadas no verdadeiro alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas, querido, que vão ter milhões e milhões e milhões nas suas contas bancárias e vão chegar no final de uma vida e vão perceber que aquilo ali não serviu para nada. Quantas pessoas, queridos, que têm milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, que são muito conhecidas, que onde as pessoas passam precisam de segurança, onde elas vão elas precisam de segurança, os seus nomes são aplaudidos talvez em estádios inteiros, e vão chegar no final de uma vida e vão perceber que tudo isso não serviu para nada. Para nada. Quem tem uma palavra, meus irmãos, tem tudo. Mas quando nós trabalhamos, quando nós vivemos, quando nós caminhamos, quando nós fundamentamos a nossa vida debaixo de uma palavra, nós percebemos que tudo aquilo que nós fazemos vai frutificar. Amém? Tudo aquilo que nós empenhamos, tudo aquilo que nós colocamos o nosso esforço, quando nós estamos debaixo de uma palavra, no tempo certo, na estação certa, vai frutificar. Posso ouvir um amém? Pastor, mas não aconteceu ainda. Ainda não chegou o tempo. Continue fundamentando a sua vida. Continue fundamentando a sua casa. Continue fundamentando a sua família debaixo de uma palavra. Debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Pastor, mas é mais difícil? É mais difícil. Pastor, mas é mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido. Lá no final, vai valer a pena. Amém? Pastor, mas hoje não tem valido a pena. Mas quando importa, lá no final, vai valer a pena.
Amém? Continue trabalhando, querido, continue vivendo a sua vida. Quando nós trabalhamos debaixo de uma palavra, dá muito fruto. O texto diz que Pedro, querido, ele havia pescado, havia trabalhado uma noite inteira. Não havia trabalhado 2 horas, 3 horas, alguns minutos. Pedro e aqueles homens haviam trabalhado uma noite inteira. E você já parou para pensar, querido, qual a frustração desses homens? De ter trabalhado uma noite inteira e de não ter pescado um peixe sequer. Uma noite inteira, querido, talvez 5, 6 horas trabalhando. A frustração daqueles homens lavando, limpando aquelas redes, aqueles barcos, sem ter pego um peixe sequer. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, lança a rede naquele lugar ali, onde é mais fundo. Pedro olha para Jesus, querido, e fala: Senhor, nós trabalhamos, nós nos esforçamos a noite inteira. Mas pela sua palavra, nós vamos lançar a rede. Quantas vezes, queridos, nós olhamos em alguma situação da nossa vida, nós percebemos que nós trabalhamos assim como Pedro, uma noite inteira, talvez dias inteiros, talvez anos inteiros. E muitas vezes o resultado não veio. E muitas vezes aquilo que nós sonhávamos, aquilo que nós esperávamos ainda não aconteceu. Pedro não questionou, querido Jesus. Pedro não argumentou com Jesus. Pedro simplesmente obedeceu a palavra de Jesus. Amém? O barco, querido, não mudou daqueles pescadores. A rede não mudou daqueles pescadores. O lugar onde eles estavam, o cenário não mudou. O que mudou então, pastor? Mudou que agora eles trabalharam debaixo de uma palavra. Eles não trabalharam mais na força dos seus braços, eles não trabalharam mais no conhecimento que eles tinham sobre pescaria, eles não trabalharam mais naquilo que eles sabiam, naquilo que eles estavam acostumados a fazer. Agora eles estavam ancorados. Agora eles estavam respaldados por uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós trabalhamos, querido, quando nós empenhamos, quando nós nos esforçamos debaixo de uma palavra, querido, tudo aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Amém? Tudo aquilo que Jesus prometeu, querido, na sua palavra, vai se cumprir. Vai se cumprir. Essa talvez é uma certeza que nós precisamos deixar isso guardado dentro dos nossos corações. Deixar isso vivo dentro dos nossos corações. De que tudo aquilo que Jesus prometeu vai se cumprir. Ou está se cumprindo, ou já se cumpriu. É só uma questão de tempo. Só nós olharmos um pouquinho, ampliarmos o nosso olhar, ampliarmos a nossa visão um pouquinho para o mundo lá fora. Tudo aquilo que está acontecendo, querido, já foi descrito pela palavra. Tudo aquilo que está acontecendo de uma forma muito ampla no mundo, já estava escrito na própria palavra de Deus. Pedro, querido, ele não só trabalhou, mas ele trabalhou debaixo de uma palavra do Senhor Jesus. Quem tem uma palavra, tem tudo. Bem? Um outro texto e uma outra história muito interessante. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 6 a 11.
Na noite anterior, o dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. Verso número 9. E saindo Pedro, seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. A primeira palavra, querido, para a vida de Pedro naquela pesca, era uma palavra: Pedro, vai trabalhar. Pedro, lança a rede ao mar. Você já trabalhou a noite toda, mas agora lance a rede ao mar, trabalhe. Só que agora existiu uma outra palavra para Pedro aqui, querido. Pedro estava preso. Pedro estava algemado ao lado de dois soldados. Existiam sentinelas na porta de onde eles estavam. Existiam sentinelas nos portões. Mais à frente, Pedro estava literalmente, querido, com seus dias, não só dias, mas com as suas horas contadas aqui. Pedro sabia que ao amanhecer, ele ia ser entregue aos carrascos e eles iam matar Pedro. Eles iam matar e acabar com a vida de Pedro. Sabe o que é interessante aqui, querido? Que a palavra para Pedro agora não era mais uma palavra para trabalhar. Era uma palavra para descansar. Pedro, descansa. O próprio Senhor Jesus já havia dito para Pedro que ele não ia morrer jovem. Em outra ocasião, o próprio Senhor Jesus já havia dito para ele que ele iria morrer velho. A palavra de Pedro agora não era mais para ele empenhar trabalho, não era mais para ele lançar nada, agora era para ele descansar. E da mesma forma, querido, que a palavra nos aponta, da mesma forma que a palavra nos impulsiona a trabalhar, a mesma palavra também nos diz para descansar. E como é difícil, querido, descansar no Senhor. Não é verdade? Como é difícil entender, porque é muito mais fácil nós trabalharmos. É muito mais fácil nós colocarmos os nossos esforços. É muito mais fácil nós nos movermos, porque descansar não é só simplesmente parar e sentar. Descansar fala muito mais que isso. Descansar fala de fé, descansar fala de confiança, descansar fala muitas vezes de que vai contrariar a nossa lógica. Só que a palavra de Deus para Pedro agora era: Pedro, descansa. Não era mais uma palavra. Quem tem uma palavra, querido, de descansar, mesmo em meio às aflições, descanse. Mesmo no dia difícil, descanse. Mesmo quando as coisas não estão indo como nós gostaríamos que estivesse. Quando as coisas não acontecem. Você já empenhou força em algo que não aconteceu? Você já empenhou o seu trabalho, a sua vida em algo que você não viu um retorno?
Muitas vezes a palavra de Deus para nós é para nós descansarmos e esperarmos nele o tempo certo de todas as coisas. Pedro entendeu isso, querido. Pedro entendeu isso. E o que aconteceu, o texto relata de uma forma com muitos detalhes. Um anjo do Senhor apareceu naquele lugar, libertou Pedro e conduziu ele para fora daquele lugar de uma forma sobrenatural. Se a palavra de Deus para nós é para trabalharmos, querido, trabalhamos. Se a palavra de Deus é para nos movermos, nos movemos. Mas se a palavra de Deus para nós é para descansarmos, para esperarmos nele, nós precisamos descansar e esperar nele. Sabe, muitas vezes quando a palavra de Deus é para nós trabalharmos, nós queremos descansar. Ou ao contrário, muitas vezes a palavra de Deus é para nós descansarmos e nós queremos trabalhar. A vida de Pedro nos ensina, querido, a entender o tempo certo das coisas de Deus. E não é fácil, querido. Não é fácil. Muitas vezes o nosso coração se aflige. Muitas vezes a nossa alma grita dentro de nós. Muitas vezes a nossa alma berra dentro de nós. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Amém? Nós não caminhamos com os nossos olhos fixos nas coisas aqui dessa terra. Nós caminhamos com os nossos olhos fitos nos céus, nas coisas eternas. Amém? Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Amém? Nós cantamos isso nessa noite, temos cantado isso durante meses aqui na comunidade. Pastor, mas não aconteceu ainda. Descanse. Pastor, mas ainda eu não estou vendo, querido. Continue. Continue caminhando, continue avançando. Pedro está nos ensinando, querido, também, que fiel é aquele que prometeu, o qual ele vai cumprir. Amém? A certeza, querido, que nós temos é que ele é fiel, querido. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Posso ouvir um amém, seu? Amém. Pedro entendeu, querido, perfeitamente o tempo das coisas. Pedro, avança a rede. Hora de trabalhar. Hora de se esforçar. Hora de fazer as coisas acontecerem. Pedro, você não vai morrer. Hora de descanso. De esperar no Senhor. Hora de confiar no Senhor. Muitas vezes nós não vemos, querido. E sabe o que é interessante na palavra de Deus? É que nós não vamos ver. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele está fazendo. Nós precisamos crer, querido, porque quando nós descansamos, quando nós confiamos, quando a nossa confiança não está na força das nossas mãos, quando a nossa confiança não está naquilo que nós fazemos, não está naquilo que nós representamos aqui nessa terra, quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, os céus trabalham ao nosso favor. Os céus trabalham, querido, ao nosso favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Mais um episódio com Pedro, bem conhecido da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Eu quero ler com você até o verso de número 33. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Quero acompanhar junto com você aqui. Mateus 14, verso de número 22. Logo em seguida,
Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando se reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Algumas coisas interessantes aqui, queridos, nos ensinam. Jesus, ele havia já alimentado a multidão. Esse episódio acontece depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus já havia alimentado mais de 15 mil pessoas ali. O dia foi um dia cheio, um dia agitado. E Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos: entrem no barco e atravessem do outro lado do mar. O Mar da Galileia, na verdade, era um grande lago de aproximadamente 22 quilômetros de extensão. Quando nós olhamos, nós passamos rapidamente pelo texto, nós achamos que isso aconteceu tudo muito rápido. Mas quando nós paramos, querido, para analisar aqui o texto de uma forma com mais calma, com mais precisão, nós percebemos que isso não foi algo instantâneo, não foi algo rápido. Volta comigo nos fatos. Jesus e seus discípulos chegam naquele lugar. Existe uma grande multidão ali, ouvindo Jesus. E a palavra de Deus fala que ao cair da tarde, a multidão estava com fome, não havia o que comer ou o que alimentar todas aquelas pessoas. Então eles chegam para Jesus e falam: Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: tragam para mim. Jesus ora a Deus, abençoa aqueles pães e multiplica aqueles pães por mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Em uma conta rápida, mais de 15 mil pessoas. No início da noite, Jesus fala para os seus discípulos: entrem no barco e atravessam do outro lado. E como o texto conta que Jesus ele sai, depois daquele dia agitado, depois de alimentar toda aquela multidão, ele vai para o monte, ele vai para um lugar a sós para orar ao Senhor. E os seus discípulos, eles entram naquele barco e eles começam a atravessar o Mar da Galileia. E a palavra de Deus diz que no meio do mar, aproximadamente 11 quilômetros, não existia barco de motor de polpa naquele tempo, não existia lancha naquele tempo, era no remo mesmo. Aqueles homens já haviam remado 11 quilômetros para dentro do mar. E uma grande tempestade, ventos, ondas de aproximadamente 3 metros de altura, assolam o barco. As embarcações daquela época não eram como as embarcações de hoje. E de repente, no meio da madrugada, lá por tantas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, aqueles homens vêm andando sobre as águas alguém.
no meio do nada, no meio de um mar, alguém vem andando sobre as águas. O texto diz que aqueles homens ficaram aterrorizados. Se fosse eu também. Aterrorizados. E quando Jesus se aproxima do barco, ele diz: não tenha medo, sou eu. Queridos, aqueles homens sentados, imagina a cena, aqueles homens sentados naquele barco, olhando para a pessoa do Senhor Jesus atônitos. E de repente um tal de Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até você andando sobre as águas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem. Imagina a cena, querido. Pedro saindo do barco, talvez aqueles homens dizendo: você é louco, Pedro, não vai não, filho. E Pedro saindo do barco, botando o seu pé nas águas e caminhando sobre as águas. Da mesma forma que o Senhor Jesus veio caminhando sobre as águas, agora não era mais o Senhor Jesus, agora não era mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agora era Pedro caminhando sobre as águas como se caminha em terra firme. Agora não era mais, querido, a figura daquele homem todo-poderoso. Agora era Pedro, um simples pescador que muitas vezes tinha um temperamento mais explosivo, que muitas vezes falava algumas coisas, falava besteira, que muitas vezes foi repreendido pelo próprio Senhor Jesus, que muitas vezes mostrou das suas fraquezas quando o Senhor Jesus estava prestes a morrer. E ele falava para Jesus: Jesus, eu nunca vou te negar, eu vou estar com você até o fim, eu vou morrer por você, se for possível. Aquele homem que diante da primeira situação de prensa, ele negou o Senhor Jesus. Era esse cara, querido, que estava agora andando sobre o mar, assim como o Senhor Jesus andou. Sabe o que é interessante aqui, queridos? Pedro não estava andando só sobre o mar. Pedro estava andando sobre uma palavra que o próprio Senhor Jesus havia dito para ele. Senhor, se és tu, onde me ir até você? Pode vir, Pedro. Sou eu mesmo. E é lindo esse texto, querido, porque a palavra de Deus diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Eu não sei precisamente quanto que o Pedro caminhou, mas ele caminhou sobre as águas. E o texto também é lindo, porque a palavra de Deus fala que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a perceber que aquelas ondas eram grandes de verdade. Ele começa a perceber que aquela tempestade era uma tempestade talvez pior do que ele esperava. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele coloca os olhos nas circunstâncias que não eram boas. Queridos, todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, não tem como os nossos olhos ficarem neutros. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, os nossos olhos são impelidos a ver a circunstância difícil, o tempo difícil, a escassez. Os nossos olhos são impelidos a ver as situações contrárias que há sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Pedro, tirando os olhos de Jesus, começa a afundar. E Jesus, estendendo as mãos, traz de volta Pedro para o barco. Exorta Pedro, homem de pequena fé. E olhando para esse texto, olhando para aquilo, para essa situação, querido, eu creio que o coração de Jesus não era que Pedro afundasse. Não era que Pedro naufragasse a começar a olhar para circunstâncias contrárias. Mas é fato que todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós naufragamos. Nós afundamos.
Pedro, queridos, caminhou, mesmo que durante um curto tempo, mesmo que durante alguns metros, ele caminhou sobre as águas. E os outros 11 homens ficaram tremendo de medo dentro do mar. Muitas pessoas falam, mas Pedro afundou. Afundou. Mas que ele caminhou, ele caminhou. Mas ele começou a olhar as circunstâncias. Ele olhou, mas ele caminhou. E os outros 11 ficaram lá olhando. Tem gente que só vai olhar, querido. Tem gente que só vai olhar. Tem gente que vai ficar dentro do barco, morrendo de medo. Agora tem gente que não. E a gente fala, é o Senhor mesmo? Manda que eu vou. É o Senhor mesmo que está aí, parecendo um fantasma? Mas fala se é o Senhor mesmo que eu vou sair do barco, que eu vou caminhar. Nós podemos aprender 3 coisas, querido, importantes com Pedro aqui. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. 3 princípios importantes sobre a vida de Pedro. Primeiro, obediência. Diga comigo, obediência. A obediência aqui não envolveu só a pessoa de Pedro, mas envolveu a pessoa de todos aqueles discípulos. Porque existia uma ordem expressa de Jesus, entrem no barco. E algumas Bíblias dizem que Jesus insistiu com os seus discípulos. Algumas traduções dizem que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem dentro daquele barco. Mas disse, se vocês quiserem, entram no barco e passam para o outro lado. Não. Entrem no barco e atravessam do outro lado. Quem conhece um pouco mais sobre a Bíblia sabe o que aconteceu do outro lado. Existia um propósito para eles atravessarem do outro lado. Eles entraram no barco. E eles cumpriram o propósito o qual foi estabelecido por Jesus. Eles não olharam para trás. Eles não retrocederam diante das situações, diante das grandes ondas, diante dos fortes ventos. Eles não pararam no meio do caminho, eles não empacaram no meio do caminho, mesmo com medo. Eles não desistiram. Pastor, mas eu estou com medo. Continua. Pastor, mas as situações são contrárias. Continua. Pastor, mas os ventos são fortes. Continua. Obedeça, querido, a palavra que Jesus disse sobre a sua vida. Obedeça a palavra que Jesus já declarou sobre a sua vida. Todos nós temos uma palavra específica sobre nós, sim ou não? Amém? Quem aqui tem uma palavra específica de Jesus sobre a sua vida? Amém, glória a Deus. A maioria de nós temos. Às vezes você acha que você não tem, mas você tem. Todos nós temos uma palavra. Obediência, querido. Não para. Pastor, mas está difícil. Não para. A situação para aqueles homens não era uma situação fácil. Eles não voltaram para trás. Eles cumpriram o propósito o qual o Senhor Jesus havia dito para eles. Com medo, sem medo, achando que Jesus era um fantasma, com falta de fé, às vezes, sendo exortados por Jesus, um saindo do barco, andando sobre as águas, depois afundando, Jesus trazendo para dentro do barco, dizendo que ele não tinha fé, mas eles não pararam. Eles cumpriram o propósito estabelecido por Deus. Segundo, ousadia. Diga comigo, ousadia. 12 homens, querido, com medo dentro de um barco. Apenas Pedro teve coragem de se expor ao ponto de sair do barco. Eu não sei em porcentagem quanto que dá isso, assim. Tem que calcular rápido aqui. Mas nem sempre vão ser todos, querido. Sabe, muitas vezes nós esperamos que todos, num dia como esse, num dia frio, saiam de casa e venham para a igreja. Vão ser todos. Muitas vezes nós esperamos, querido, que os nossos ministérios estejam cheios de pessoas servindo. Mas não vão ser todos. Ali, diante daquela circunstância, foi só Pedro, querido.
Foi só Pedro que saiu. Foi só Pedro que se expôs. Foi só Pedro que viveu um milagre sobrenatural também. Foi só Pedro que foi capaz de viver aquilo que nenhum outro homem na Bíblia viveu. Só Jesus e Pedro andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro caminhou sobre as águas. Sabe, muitas vezes, querido, nós precisamos ser como Pedro. Sair do barco. Ah, pastor, mas sai do barco, meu irmão. Não, mas as ondas estão fortes aqui. As tempestades estão aqui. Sai do barco, meu irmão. Nós precisamos nos expor mais, querido. Sabe, nós precisamos correr mais riscos por causa de Jesus. Nós precisamos, querido, aprender com Pedro aqui diante dessa circunstância. Pedro foi o único que teve coragem. Pedro foi o único que saiu do barco e que viveu coisas extraordinárias com Jesus. Amém? Quantos estão dispostos aqui, querido, a se expor mais por causa de Jesus? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que nós podemos aprender aqui, querido. Não tire os olhos de Jesus. Repita comigo, não tire os olhos de Jesus. Pedro poderia ter ido muito mais longe, querido. Quando eu lia esse texto, quando eu pensava comigo, me veio a imagem de Pedro e Jesus abraçados e caminhando e voltando para casa. Me veio essa imagem de Pedro e Jesus abraçados, conversando e caminhando sobre o mar, como se caminha em terra firme. Pedro poderia ter ido muito mais longe. Pedro poderia ter retornado com Jesus ou atravessado com Jesus, melhor, até o outro lado da margem sem precisar do barco. Mas a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós reparamos no tamanho das ondas, na força do vento, até calculamos a altura das ondas, a quanto os ventos estão soprando. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, querido, nós perdemos a nossa essência. Nós perdemos realmente o valor que nós temos. Quantas pessoas hoje, querido, estão não só pensando, mas estão tentando tirar a sua vida. E sabe o que é isso? Há pessoas que talvez tiraram os olhos de Jesus ou pessoas que nunca enxergaram Jesus. Pessoas que não sabem o valor que ela tem. Porque quando nós sabemos do verdadeiro valor que nós temos, quando nós sabemos o verdadeiro valor que foi pago pela nossa vida, nós não tiramos os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus por nada. Amém? Não tire os olhos de Jesus por causa de uma enfermidade. Não tire os olhos de Jesus por causa de um problema financeiro. Não tire os olhos de Jesus por causa de um problema de relacionamento. Não tire os olhos de Jesus por causa de ninguém. 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 Continue caminhando sobre as águas e olhando para a pessoa de Jesus. Pedro não só caminhou sobre as águas, mas Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Caminhou sobre a palavra de Jesus. E sabe o que é interessante? Jesus não precisou falar muito para ele. Jesus não precisou explicar muito para ele. Muitas vezes a gente quer muita explicação. Muitas vezes a gente quer saber de tudo da parte de Deus.
Para com isso, querido. Somente obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Somente seja ousado naquilo que Deus tem falado com você. Ah, mas eu quero saber qual que é a temperatura da água, senão eu não vou sair do barco. Para com isso, querido, isso é besteira. Às vezes nós nos prendemos a algumas coisas que nós não precisamos nos prender. O que nós precisamos é obedecer, querido. Existe uma palavra sobre nós, existe uma palavra sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, amém? Existe uma palavra sobre a Caminho Vivo. O que nós precisamos é obedecer, o que nós precisamos é ser ousados, e o que nós precisamos é não tirar os olhos de Jesus jamais. Não tire os olhos de Jesus, querido, em nenhuma circunstância. Nem quando tudo que você sonhou dá certo. E nem quando tudo que você esperou dá tudo errado. Não tire os olhos de Jesus. Eu quero terminar, querido, com uma frase que talvez resume tudo isso que nós conversamos nessa noite. Pedro estava nos ensinando que até as altas ondas, aquelas que muitas vezes cobrem o nosso barco, aquelas que muitas vezes vêm de uma maneira forte, de uma maneira furiosa e até violenta, todas elas estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma dessas ondas, querido, está acima de Jesus. Todas elas estão debaixo do senhorio e dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se colocar em pé nessa noite? Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Quem tem uma palavra, querido, tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa, querido, para viver uma vida vitoriosa, para viver uma vida abençoada, para viver uma vida favorecida pelos céus. Pastor, eu não sei qual que é a palavra sobre a minha vida ainda. Eu não sei, pastor, qual que é a palavra que Deus... Eu não sei o que Deus quer da minha vida ainda. Eu quero nessa noite, querido, te dar uma oportunidade. De uma maneira bem simples assim, querido, de uma maneira bem direta. Eu sei que muitos aqui já conhecem a palavra, já sabem das promessas de Deus para a sua vida, já sabem do seu chamado, do seu propósito, já sabem sobre a sua missão de vida, já sabem para que estão nessa terra, o porquê estão aqui nessa igreja, mas eu sei que muitos aqui talvez não sabem. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, querido. De uma maneira muito humilde, muito simples. Pastor, eu não sei qual que é a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu quero te convidar, você a sair do seu lugar e a você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, para que você